Esse é o vídeo final da minha prateleira de literatura fantástica. São os últimos livros que eu vou mostrar, então esse é o último vídeo. E do que eu estive olhando, não tem mais nenhum livro de terror para mostrar. Só tem alguns de fantasia que sobraram e dois de ficção científica. Um mais ou menos de ficção científica. Eu vou explicar por que quando chegar na hora de mostrar. Aí os de fantasia tem esse aqui, As Aventuras de Simbal Marujo, que é uma separata das Mil e Uma Noites, publicada pela LPM Pocket. E aí tem a história completa do Simbá, né? Separado do volume das Mil e Uma Noites, que quem já viu a edição completa sabe que são vários volumes, que até saiu em português, são vários volumes das Mil e Uma Noites. Aí esse aqui é uma separata, um volume fininho, só tratando das histórias do Simbá, dentro dessa obra maior. Tem esse aqui, que é um livro que eu particularmente não gosto. Só tem uma história que se salva, a Caverna dos Magos. É uma seleta com vários autores, Edith Nesbit, Alan Garner, Roald Dahl, Philip Pullman, Jacqueline Wilson e outros. Por que eu não gosto? Porque eu acho a seleção muito fraca. Tem inclusive um conto aqui que colocou o autor do conto, que é o Philip Pullman, na minha lista negra. Eu nunca mais vou ler nada dele, porque o conto que ele tem aqui é de uma crueldade tão grande com uma criança que gosta de ler, que realmente gosta de ler, que eu me identifiquei muito com a criança. Eu fiquei pasma de um escritor escrever uma coisa como essa, tão cruel com o destino que ele dá para essa criança que gosta de ler, cujo único defeito, entre aspas, é ela gostar tanto de ler. Então o Philip Pullman entrou na minha lista negra, nunca mais eu leio nada dele. E eu só não joguei fora, não passei adiante esse livro, porque tem um conto, que é o único que se salva, na minha opinião, do Roald Dahl, que é O Desejo. Quem não tá guardando o nome, né, ligando o nome à pessoa, o Roald Dahl é o autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate e de Matilda. E é o único conto, talvez eu tire as xerox do conto e de repente passe esse livro adiante, porque toda vez que eu olho para ele eu me lembro desse conto horroroso do Philip Pullman. Ah. Aí tem alguns livros de banca de uma série, Jacob, Elijah e Noah, que na verdade são 5 volumes, mas eu conservei apenas 3, porque os outros dois eu acho muito fracos, que é o Damian e o Gideon. E é uma série que cria um mundo fabuloso, é um mundo de fantasia mesmo, onde a gente tem metamorfos, né? Seres humanos que se transformam em alguns animais, que aqueles dizem que são licântropos, mas não se transformam só em lobos, se transformam em vários tipos de animais, tigres e outros tipos de animais. Você tem os seres elementais, que são aqueles humanos, né, com aparência humana, mas que dominam, seja o ar, seja a água, seja o fogo, né? São seres assim que dominam, cada um domina um tipo de fenômeno da natureza, um tipo de elemento, né? Elementar mesmo da natureza, que aí são chamados de seres elementais. Uns dominam fogo, outros dominam a água, outros dominam o ar, outros dominam. O que eu estou esquecendo? A terra. Isso. E aí tem esses três: Jacob, Noah e Elijah, que foram os que eu guardei. E eu gosto da série, eu só acho que a Jacqueline Frank, ela ampliou demais esse universo. Tem até umas cenas de batalhas boas aqui, especialmente nesse volume aqui, no quarto volume, que é o Elijah. E tinha no volume 2 também, no Gideon, que eu não guardei porque um outro senão. Alguns dos heróis masculinos da Jacqueline Frank têm um tipo de personalidade assim muito 007 pro meu gosto e não dá para descer. Mas as histórias são boas, as cenas de batalha são boas, ela tem bastante imaginação, ela é criativa mesmo. Eu só acho que ela ampliou demais esse universo. Porque aí ela colocou vampiros, ela colocou metamorfos, ela colocou seres elementais, ficou uma coisa muito extensa. E aí, em certos momentos, vai ficando meio
repetitivo, porque aí aparece uma criatura nova com poder novo, aparece uma criatura nova com poder novo, mas esses 3 volumes eu acho que são equilibrados, são bons e são interessantes. São interessantes, mantém assim, mantém o interesse do leitor, na minha opinião. E aí eu fecho com os 2 voluminhos de ficção científica que eu ainda tenho. Esse que é do Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, A Nuvem Envenenada. É uma série, porque o Conan Doyle é o criador desse outro personagem, o Professor Challenger, que começam as aventuras do Challenger numa outra história chamada O Mundo Perdido. E aqui, nesse A Nuvem Envenenada, que é a segunda aventura que o Conan Doyle escreveu para o Professor Challenger e para os amigos que ele fez em O Mundo Perdido, trata-se de uma nuvem realmente, tipo um vapor, uma bruma envenenada que invade a cidade de Londres, que vai se alastrando pela Inglaterra e pelo planeta inteiro e modificando o temperamento, o caráter das pessoas, e até elas se darem conta que a ação é daquela bruma, né, daquele nevoeiro, leva um tempo. Mas o Challenger encontra uma maneira de proteger a ele e seus amigos, e eles vão ficando isolados enquanto o resto do mundo vai sendo destruído, né, por essa nuvem envenenada. Até que o planeta Terra fica com aquela aparência assim de pós-apocalipse, né, pós-hecatombe. É legal, porque o Conan Doyle era um bom escritor, embora eu prefira ele com Sherlock Holmes. E fechando, esse aqui que é um clássico francês do século XIX, do Théophile Gautier, Arria Marcella, Lembrança de Pompeia, que eu reli esses dias e eu não sei se eu posso dizer que é bem ficção científica, porque na verdade o que acontece aqui é uma viagem no tempo. Só que você não tem portais, você não tem máquinas do tempo, você não tem pedras, né, místicas que te levam nessa passagem do tempo, como acontece, por exemplo, na série da Diana Gabaldon, em Outlander. Você não tem nenhum carro, né, como naquela série de cinema, né, De Volta para o Futuro. Ele simplesmente começa a caminhar pelos arredores, pelas as ruínas de Pompeia, o personagem principal, e aí de repente ele se dá conta que ele está na Pompeia antes da cidade ser destruída, né? Por volta do primeiro século. Primeiro ou segundo século cristão, não tenho bem certeza qual é a data da destruição de Pompeia. Antes da cidade ser destruída, né? Aí o personagem está caminhando ali à noite e está assim saudoso porque ele esteve durante o dia visitando as ruínas, né? E até os museus com amostras da arte, né? Que se conseguiu salvar de Pompeia, aquilo que restou, e aí, quando ele está caminhando ali durante a noite, ele de repente começa a se dar conta que ele acordou, que ele entrou numa, né, de alguma forma, no tempo passado, né? Foi parar na Pompeia que ele gostaria de visitar. E aí, essa novelinha do Gautier, que ela tem, não chega a 80 páginas aqui, tem 70 e poucas páginas, ela deixa assim muito ambíguo se de fato o personagem está sonhando, né? Ou se ele teria, sei lá, bebido um pouco demais, ou se ele realmente encontrou alguma forma por esse desejo tão intenso que ele tinha de voltar, de estar naquele lugar, naquela época que ele não viveu, e aí ele encontrou uma maneira de chegar lá. Eu não sei se é bem ficção científica, mas o tema é esse. E eu tive relendo esses dias. E esses são os meus livros da minha prateleira de literatura fantástica. Tem algumas obras que a gente poderia considerar assim, como os livros da série Outlander, mas como eles são enormes, ocupam muito espaço, eles estão numa outra estante, na parte mesmo de literatura norte-americana, e depois eu vou mostrar quando chegar nas outras prateleiras. E vou fazer um vídeo sobre Outlander, como eu já falei.